Quando o rei Nabucodonosor viu Jesus, imagine-se como um rei 603 anos antes de Cristo e você viu Jesus face a face. O que você faria? Muitas pessoas nem mesmo sabem que Jesus estava no Antigo Testamento. Este evento ocorre no livro de Daniel. O evento do livro se passa na Babilônia, uma região que era governada por Nabucodonosor, que era um tirano orgulhoso e cruel, que se deleitava em torturar suas vítimas. Ele governava o mundo antigo como um ditador absoluto. Após subjugar a Síria, ele mirou no Egito, seu principal adversário na época, e como Judá estava em seu caminho, seria necessário se livrar dela se ele quisesse realizar sua ambição de governar um grande império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que alguns jovens judeus fossem treinados para servi-lo na capacidade de homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre aqueles que foram levados cativos. Eles eram conhecidos pelos nomes Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego em caldeu. À imagem de Deus, o rei Nabucodonosor deu a ordem para a criação de uma estátua colossal feita de ouro. A estátua de ouro que Nabucodonosor tinha encomendado deve ter sido magnífica. Ela tinha 27 metros de altura. É possível que o rei tenha planejado isso para consolidar seu poder, reunindo todos os níveis de seus oficiais para uma grande cerimônia. Esses governantes deveriam comparecer à dedicação da estátua erguida por Nabucodonosor e se prostrar em adoração a ela. Quem desobedecesse a esse comando corria o risco de ser lançado em uma fornalha ardente e queimar até ficar reduzido a cinzas. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a se estabelecer não apenas como líder político incontestável da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade. Ou, pelo menos, quase todos. Devido ao fato de Sadraque, Mesaque e Abednego estarem entre os funcionários presentes nessa enorme reunião, um confronto era inevitável. 3 dos homens na sala não se prostraram, mesmo que todos os outros na sala o fizessem. Muitas pessoas não podem imaginar essa pressão social. Não foi uma tarefa fácil, como crianças na igreja olhando ao redor durante um momento de oração para ver quem está de olhos abertos. Certos caldeus viram os 3 hebreus livres se mantendo altivos entre todos os que se prostraram e correram para Nabucodonosor para relatar isso. O ciúmes corria de suas acusações contra os 3 judeus que haviam ascendido a posições de poder apesar de sua captura. Porque sua fé proibia que eles adorassem qualquer deus além do verdadeiro Deus de Israel, os mesquinhos funcionários da corte viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego, e não deixaram passar essa chance. Quando Nabucodonosor descobriu sobre a situação, ele imediatamente voou para uma fúria. É surpreendente que ele tenha dado aos acusados uma chance de responder às acusações feitas contra eles. Isso pode indicar seu respeito por eles, mas não se engane, o rei aceitaria apenas uma resposta, total concessão. Eles tinham 2 opções, ou adoravam um enorme ídolo de ouro ou pereciam no fogo. Apesar de seu anterior louvor ao Deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode livrá-los do meu poder? A pergunta do rei, como antes, seria respondida eventualmente a Daniel capítulo 3 versículo 13 ao 14. Em seguida, Nabucodonosor, em uma fúria furiosa, deu uma ordem para trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses homens foram levados diante do rei. Nabucodonosor disse a eles: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que eu ergui? Esses valentes homens judeus desafiaram a ordem direta do rei e se colocaram nas mãos de Deus. Sua resposta é bastante impressionante. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos responder a você sobre este assunto. Se for assim, o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você ergueu.
Daniel capítulo 3 versículo 16 ao 18, Bíblia Amplificada. Em outras palavras, eles disseram que preferiam temer a seu Deus do que a sua fornalha, a qualquer dia. Mesmo que ele decidisse deixá-los queimar, eles ainda serviriam ao Deus vivo em vez de seu ídolo morto. Inestimável, eles preferiam a morte à infidelidade a Deus e sem dúvida haviam planejado a possibilidade desse dia por muito tempo. O nível de fúria de Nabucodonosor quando sua autoridade foi desafiada é difícil de imaginar, mas aparentemente seu rosto estava lívido. Ele deu ordens para aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume, para combinar com sua fúria. Eles foram lançados nas chamas. O calor radiante era tão intenso que os homens que os carregavam foram mortos, sem dúvida vestindo roupas inflamáveis. Os fiéis hebreus não tinham esperança, a menos que a esperança em si interviesse, a Daniel capítulo 3 versículo 19 ao 25, Bíblia Amplificada. Então, Nabucodonosor ficou cheio de fúria e sua expressão facial mudou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Ele ordenou que certos homens fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses 3 homens foram amarrados em suas calças, seus casacos, seus turbantes e suas outras roupas e foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Porque a ordem do rei era urgente e a fornalha estava extremamente quente, a chama do fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram no meio da fornalha de fogo ardente ainda amarrados. Então, o rei Nabucodonosor olhou e ficou atônito e ele se levantou e disse a seus conselheiros, não jogamos 3 homens amarrados no meio do fogo? Eles responderam ao rei, certamente, ó rei. Ele respondeu, olhe, vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e eles não estão feridos, e a aparência do quarto é como a de um filho dos deuses. Quando Nabucodonosor viu os homens andando no fogo, não apenas achou inacreditável que não estivessem feridos, mas também achou inacreditável que houvesse 4 deles. O quarto parecia ser um filho de Deus, o que implicava que era o próprio Cristo pré-encarnado. Nabucodonosor nos diz que a 4ª pessoa era o Filho de Deus. Durante a parte mais difícil de seu sofrimento, Jesus estava lá com eles, fisicamente, no meio da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego podem ou não ter percebido que o Filho de Deus estava com eles, embora haja momentos em que estamos conscientes da presença de Jesus em nossas aflições e outros momentos em que não estamos. Nunca devemos duvidar de que Ele está presente. Lemos, vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Nabucodonosor também notou que os 4 homens estavam livres enquanto estavam no fogo. Apenas as cordas que os prendiam juntos foram queimadas pelo fogo. Deus é capaz de surpreender aqueles cujos corações são mais endurecidos, não apenas contra Ele, mas também contra o seu povo. Aquele que criou a alma pode fazer com que sua espada se aproxime dela, até mesmo a do maior tirano. A fornalha era grande, de modo que tinham espaço para andar. Eles estavam ilesos, de modo que podiam caminhar. Suas mentes estavam tranquilas, de modo que estavam dispostos a caminhar como num paraíso ou jardim de prazer. Provérbios capítulo 6 versículo 29, Bíblia Amplificada, ou pode um homem andar sobre brasas e seus pés não se queimarem? A resposta para isso é sim. Eles não se esforçavam para sair, encontrando-se ilesos, em vez disso, eles caminhavam despreocupados no meio das chamas, acreditando que o mesmo Deus que os protegia no fogo também os libertaria dele. Nabucodonosor tinha a impressão equivocada de que ele era a pessoa mais poderosa do mundo, mas aqui ele encontrou alguém que era muito mais poderoso do que ele. Que efeito isso teria sobre ele? Ele ainda teria autoconfiança para exigir que os outros o adorassem como se ele fosse um Deus. Daniel capítulo 3 versículo 26 ao 27, Bíblia Amplificada. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego,
servos do Deus Altíssimo, saiam daí. Venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se reuniram em volta deles e viram que o fogo não tinha tido poder sobre seus corpos. Nenhum cabelo de suas cabeças tinha sido chamuscado, suas túnicas não estavam queimadas, e nem sequer um cheiro de fogo tinha ficado neles. Quando o rei percebeu que os homens que ele havia condenado haviam sido divinamente resgatados, ele os convocou e nenhum único fio de cabelo em suas cabeças havia sido queimado no processo. Ser lançado na fornalha mortal de Nabucodonosor provou ser moleza. É incrível que alguém tenha sobrevivido, mesmo que por um segundo, dentro da fornalha, quando tantos outros pereceram do lado de fora. Deus pode nos livrar de uma prova ou pode milagrosamente nos sustentar e fortalecer durante uma prova. Ficamos atonitos com a fé no único Deus verdadeiro. Sua resposta em meio à prova confirmou 3 coisas: a crença inabalável no Deus da Bíblia, sua confiança no Deus que é quem ele diz ser e fará o que diz que fará, e sua fé, conforme revelada por sua confiança no único que tinha o poder de livrá-los do mal. O reconhecimento de Deus sobre o mais poderoso Rei do mundo resultou na revelação do poder supremo de Deus para os incrédulos. Sua fé mostra que Deus é capaz de nos livrar de nossos próprios problemas e provações. Como cristãos, sabemos que Deus é capaz de nos livrar. Também sabemos que nem sempre age dessa maneira. De acordo com Romanos 5, Deus pode permitir provas e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por outros motivos desconhecidos. Nem sempre entendemos por que estamos passando por uma prova, mas Deus simplesmente pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. João, apesar de experimentar uma dor incrível, uma agonia quase insuperável e sofrimento, foi capaz de dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Também sabemos que Deus não garante sempre que nunca sofreremos ou morreremos, mas promete estar sempre conosco. Devemos aprender que, nos momentos de adversidade e perseguição, devemos adotar a atitude desses 3 jovens, mesmo que ele não o faça. Queremos que você saiba, ó Rei, que não serviremos aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você ergueu. A Daniel capítulo 3 versículo 18. Sem dúvida, estas são algumas das palavras mais corajosas já proferidas. O fato de o fogo não ter consumido Sadraque, Mesaque e Abednego surpreendeu Nabucodonosor. O ponto é que, quando caminhamos pela fé, podemos enfrentar provações ardentes e perseguição, mas podemos ter a confiança de que Ele está conosco, Ele nos manterá firmes, eventualmente nos libertará, Ele nos salvará para sempre. Quando somos perseguidos ou estamos em dor, podemos ter esperança porque sabemos que esta vida não é o fim. A vida após a morte, essa é a garantia dele para todos que o amam e obedecem. Saber que passaremos a eternidade com Deus nos permite superar a dor e o sofrimento que experimentamos nesta vida. Por séculos, crianças e adultos foram cativados pela incrível história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que desafiaram o poderoso rei Nabucodonosor. As ações de Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel representam uma resposta comum em nosso tempo à desobediência civil. Isso implica uma oposição pessoal proposital a um decreto governamental que viola os padrões de Deus. Ficou claro que o rei nunca mais seria o mesmo. Ele abandonou o Deus que havia adorado em favor do Deus do povo que ele havia perseguido anteriormente. Ele exaltou o Senhor e insistiu que seus súditos adorassem apenas o Deus Todo-Poderoso. Líderes piedosos deveriam pedir ao Senhor que lhes mostrasse vislumbres regulares de seu poder e glória. Quando ele faz isso, torna-se muito mais fácil direcionar nosso zelo para servir ao único e verdadeiro Deus que realmente existe. A Daniel capítulo 3 versículo 28 ao 30, Bíblia Amplificada. Nabucodonosor respondeu e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e resgatou seus servos, que nele acreditaram, confiaram e dependeram.
Eles violaram o comando do rei e entregaram seus corpos ao invés de servir ou adorar a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, decreto que qualquer pessoa, nação ou idioma que falar algo ofensivo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será cortado em pedaços e suas casas serão transformadas em montes de entulho, pois não há outro Deus capaz de salvar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Jesus é mencionado várias vezes no Antigo Testamento, embora não seja referido por esse nome, nem apareça na mesma forma que no Novo Testamento. No entanto, ele está presente no Antigo Testamento. Jesus Cristo validou o fato de que o Antigo Testamento faz referências a ele em João capítulo 5 versículo 46, quando confrontado por um grupo de autoridades religiosas. Jesus explicou que o Antigo Testamento fala sobre ele: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. De acordo com Jesus, o trabalho de Deus com o homem desde o início dos tempos apontava para ele. Outra ocasião em que Jesus mostrou que está no Antigo Testamento foi no dia de sua ressurreição. Por algumas contagens, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele em sua vida na terra. Isso inclui profecias sobre seu nascimento único em Isaías capítulo 7 versículo 14, seu ministério terreno e até mesmo a maneira como ele morreria. Jesus chocou o estabelecimento religioso quando se levantou na sinagoga de Nazaré e leu de Isaías 61, concluindo com este comentário: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Cristofanias, que são essencialmente aparições pré-encarnadas do Filho de Deus, são mais uma maneira pela qual Jesus pode ser encontrado no Antigo Testamento. No entanto, existem maneiras ainda mais profundas em que Jesus pode ser encontrado no Antigo Testamento. Estas podem ser categorizadas como tipos. Um tipo é uma pessoa ou coisa no Antigo Testamento que prefigura uma pessoa ou coisa no Novo Testamento. A vida de José é outra que parece modelar a vida de Cristo. Muitos eventos históricos do Antigo Testamento também são símbolos do que Deus faria no futuro por meio de Cristo. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão para oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Abraão proferiu estas palavras proféticas em resposta à pergunta de Isaque sobre um cordeiro: Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Jesus não é mencionado apenas no Novo Testamento, ele também aparece em várias passagens do Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido por Deus. Pode-se dizer que Jesus é a razão da Bíblia, ele é a palavra viva. Toda a Bíblia é um farol que nos aponta para a oferta de reconciliação de Deus, a esperança do perdão e a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Seu apoio é fundamental para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Até a próxima e obrigado por fazer parte da nossa comunidade.